Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Samuel, capítulo 1, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 17. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel 17, do verso 31 ao verso 51. Samuel 17, a partir do verso 31, diz a palavra do nosso Deus. Ouvidas estas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e dar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra,
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi estendeu a mão ao alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravando-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai de bondade, te louvamos, te bendizemos o nome, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus forte e poderoso, Criador de todas as coisas, mantenedor da vida e que se compadece de nós pecadores. Te louvamos pela tua mão poderosa que nos assiste nas nossas necessidades e te louvamos porque o Senhor está do nosso lado para nos guiar, para nos proteger, para nos defender e para nos guiar de acordo com a tua vontade. Ser conosco porque nada somos, mas o Senhor é o Deus da graça, da glória e do poder. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certo homem, um jovem que havia se formado em administração, foi assumir uma empresa. E naquela empresa, no primeiro dia de trabalho seu, o antigo administrador, que havia se aposentado, lhe deu uma série de instruções de como ele deveria proceder para que fosse bem-sucedido naquela jornada que ele estava a iniciar. E ele começou dizendo que aquele jovem precisava ter artimanha para governar aquela empresa. Precisava ter uma expertise para conduzir aquela empresa. E também o orientou que aquele jovem precisava fazer tudo o que fosse necessário para que aquela empresa tivesse sucesso e para que a sua própria administração fosse envolvida em sucesso. Que ele deveria fazer tudo sem nenhuma dificuldade, sem ter nenhuma barreira para alcançar o seu sucesso pessoal e o sucesso da empresa, mesmo que para isso custasse a vida, ou melhor, o emprego de muitos, mesmo que para isso ele necessitasse exigir uma carga horária excessiva e sem a devida remuneração das horas extras, mesmo que para isso ele precisasse pisar e demitir várias pessoas, fazer diversos tipos de conchavos e de acordos, fazer diversos acordos políticos, mesmo através de propina, para conseguir proteção do governo e para conseguir alavancar aquela empresa, destruindo os seus concorrentes. E assim aquele administrador antigo que estava a se aposentar, deu àquele jovem todas as diretrizes de como ele devia agir diante do seu novo empreendimento. E indo aquele jovem para a sua residência à noite, no dia posterior ele estaria realmente assumindo a empresa, ficou muito preocupado e muito desgostoso. Ele ainda era um jovem
que cultivava no seu coração uma ainda falta de malícia, uma certa pureza, e tinha no seu coração a intenção de seguir alguns princípios cristãos. Mas diante daquela orientação daquele administrador antigo que havia tido sucesso e que deu para ele o caminho do sucesso, ele passou a noite preocupado, sem saber que decisão deveria tomar. E ao despertar pela manhã, ele chegou à seguinte conclusão: eu irei colocar uma máscara sobre o meu rosto, irei me esconder por trás dessa máscara, e vestido dessa máscara como se fosse algo que o protegesse, ele poderia desempenhar tudo aquilo que for orientado para alcançar o sucesso pessoal e o sucesso da sua empresa. Ele não conseguiria fazer isso com a face que ele tinha. Ele procurou encobrir o seu rosto com uma máscara e assim desenvolver tudo aquilo. E aquele jovem foi para a empresa, passou a desenvolver o seu trabalho e começou a colocar em prática os conselhos que aquele administrador antigo dera. O primeiro passo que ele fez foi comprar 2 livros. Aquele administrador tinha dito: olhe, a partir de hoje, os 2 livros de cabeceira seu serão A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e O Príncipe de Maquiavel. Você vai nortear a sua vida com A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e O Príncipe de Maquiavel. Ele irá lhe orientar como você deve proceder nesta batalha que você está enfrentando. E aquele jovem compra aqueles livros, começa a estudar e começa a praticar aquelas orientações que recebera. Ele se certificou de colocar pessoas em locais estratégicos da empresa para que ele pudesse ter acesso a todas as áreas e dominar todas as áreas. E assim ele fez, dominou todas as áreas a ponto de sufocar aquelas pessoas. Exigiu daquelas pessoas que ele tinha colocado em locais estratégicos fidelidade absoluta, que nunca se levantasse contra ele, mesmo diante de algumas atrocidades que ele precisaria cometer. E assim o fez. Passou a perseguir seus funcionários, exigir uma carga horária excessiva e sem pagar hora extra, começou a fazer acordos, começou a demitir qualquer pessoa que quisesse se levantar contra ele, ele demitia da empresa, fez acordos com outras empresas para comprar e destruir as menores, fez acordo na área governamental, e assim ele desempenhou o seu trabalho, sempre lendo e estudando os livros que lhe fora indicado. E meus irmãos, aquele jovem com aquela máscara passou a ter um grande sucesso, passou a ser um empresário, um administrador respeitável e conseguiu fazer com que aquela empresa crescesse muitas vezes mais do que o seu antecessor. Mas, como todo ciclo tem um fim, aquele jovem, depois de muitos anos à frente daquela empresa, depois de ter sucesso pessoal, de ter juntado muitos recursos para ele próprio, ter desenvolvido grandemente aquela empresa, chegou a hora da sua aposentadoria. E aquele jovem se despede, entrega a empresa ao seu sucessor e vai para a sua casa. Um antigo jovem, agora um homem maduro, foi para a sua casa desfrutar dos frutos do seu trabalho e da sua aposentadoria. Então ele chega à seguinte conclusão: eu não preciso mais desta máscara. Eu já desempenhei, já alcancei sucesso, agora eu vou tirar esta máscara e vou seguir a minha vida como eu planejei anteriormente, como jovem. E pela manhã ele chega diante do espelho e arranca aquela máscara que ele levou durante sua vida. Meus irmãos, para surpresa daquele senhor, o seu rosto não mais se parecia com o rosto que ele tinha. Não
pelo peso da idade, mas porque o seu rosto tomou a mesma forma que havia na máscara que ele usou por anos. Aquela máscara que ele usou por anos, intrinsecamente preencheu o seu caráter e o seu ser, e agora ele tinha a mesma aparência que ele desempenhou por toda a sua vida. Mas voltando para esse texto, voltando para o texto que nós lemos, nós vemos aqui uma batalha inusitada. Um jovem temente a Deus, confiante no seu Senhor, que Deus já havia usado em outros momentos, que Deus o havia abençoado e capacitado e dado vitória a ele contra um urso e um leão, algo inimaginável humanamente, principalmente para um rapaz, para um jovem, mas o poder de Deus, o Espírito de Deus repousava sobre ele e Deus através dele fazia coisas maravilhosas durante o período que ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai. E ele livrara aquela ovelha da boca do lobo e também conseguira matar um leão. Agora, ele obedecendo à voz do seu pai, vai levar comida para seus 3 irmãos que estavam em uma batalha contra os filisteus. Chegando lá, Davi escuta Golias provocar o exército de Israel. Se você ler o texto anterior, você via que essa provocação já durava 40 dias. Estava acampado em 2 montes, o exército israelita e o exército dos filisteus. E Golias diariamente vinha ali no vale, no meio, e provocava os israelitas, dizendo: nós não precisamos nos matar. Vocês escolham o melhor homem de vocês, o melhor guerreiro, e nós lutaremos. O que vencer dominará sobre todo o povo, para que não haja derramamento mais de sangue. E nenhum daquelas pessoas quiseram enfrentar Golias, visto da sua grande estatura, todos temeram. Chegando ali, Davi, diante disso, presenciou aquele insulto, e ele insultava o exército, citava a Deus, e Davi se dispõe a enfrentar aquele gladiador. E de acordo com as palavras de Davi, que Davi conta que o enfrentaria, que Deus o livraria e entregaria aquele gigante em suas mãos, ele é apresentado diante de Saul, do rei. E o rei tenta dissuadi-lo a não enfrentar aquela guerra, mas Davi conta-lhes como Deus lhe deu vitória contra um leão e contra o urso. Diante de Saul, ele expõe esta situação. E quem era aquele gigante diante de um leão? E Saul, não tendo outro guerreiro para assumir aquela batalha, concorda que Davi vá lá e lute a guerra pelos israelitas. E o que é que ele faz? Ele pega, reveste Davi da sua armadura, coloca sobre ele couraça, que era proteção também para flechas, e dá a ele uma espada e dá a ele um capacete. E Davi se veste toda aquela armadura, se prepara. Quando Davi vai sair, começa a andar igual um robô, todo duro. Davi diz: isso aqui não dá para mim. Eu não consigo usar esta armadura. Eu não consigo me mover, eu não consigo vencer Golias com essa armadura. E retira de si a armadura, pega o que Deus o havia concedido, o seu cajado, a sua funda, escolhe 5 pedras e segue ao encontro do gigante. Como continuamos lendo, ele professa a sua crença em Deus, que Deus lhe daria vitória, vai até aquela batalha, consegue acertar a testa do gigante Golias, que não era pequena,
por ser tão grande, mas ele conseguiu acertar no local certo. E aquele gigante cai, ele pega a espada do próprio gigante, porque ele não tinha uma espada, e faz a decapitação de Golias, o matando e dando vitória ao povo de Israel. Deus concedendo vitória ao seu povo através de um menino, para que o poder, a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de Davi, física, diante de Golias, Deus lhe concede vitória, mesmo diante daquela circunstância. Diante disso, meus irmãos, nós queremos meditar um pouco mais nessa noite, no seguinte tema: nas batalhas da vida, use somente as armas da luz. Nas batalhas que nós enfrentamos durante a nossa caminhada nesta terra, precisamos e devemos usar apenas as armas do reino de Deus, aquilo que concerne ao reino. Porque nós devemos usar somente as armas da luz. Em primeiro lugar, porque nós temos as nossas próprias armas dadas por Deus. Nós só podemos usar as armas da luz porque Deus destinou para nós tudo aquilo que nós precisávamos para a batalha. No versículo 40, como já dissemos, desse texto, diz que Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje de pastor. Tomou consigo a sua funda e se foi. Davi aqui utiliza as armas que Deus lhe havia concedido. Davi agora fixa a sua confiança em Deus e em utilizar apenas o que Deus havia lhe dado. Lá em Efésios capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, do verso 12 a 18. Efésios capítulo 6, de 12 a 18. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Aqui, a partir daqui, ele começa a fazer um paralelo entre a armadura e as peças de guerra de um guerreiro com o que ela simbolizava em nossa fé, com as armas que nós poderíamos dispor nas batalhas da vida. E ele diz: tomai toda a armadura de Deus. E ele diz: estás, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Primeira arma que é concernente ao povo de Deus é a verdade. E ele continua: vestindo-vos com a couraça da justiça. Segunda arma aqui descrita, aquela couraça que Davi havia vestido era a couraça de Saul, mas aqui o Evangelho nos manda vestir-nos com a couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O calçado que nós precisamos usar nas batalhas é a preparação do Evangelho da paz. É se preparar do conhecimento da palavra de Deus. Se preparar para a paz. 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo que aqueles gladiadores tinham na nossa jornada cristã
é a fé, que nos protege como um escudo. E ele diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo que nós usamos é o escudo da fé. Versículo 17 diz também, tomai também o capacete da salvação. Sobre Davi foi colocado um capacete de bronze, mas aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos tomar o capacete da salvação, proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação. A certeza da salvação é uma proteção para os nossos pensamentos, para maus pensamentos, para mal ideias que por acaso rodeiem a nossa mente. O capacete da salvação vai nos proteger para que ela não nos atinja, para que a ave não rodeie nossa cabeça e chegue a fazer o ninho. Ela pode estar até próximo, mas não pode fazer o ninho, porque o capacete não deixará. E ele diz que nós devemos tomar também a espada do Espírito. A espada que nós usamos é a palavra de Deus. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, súplica, perseverança e vigilância. Aqui está mais 4 armas que está ao nosso dispor. Oração, vigilância, perseverança e súplica. Proteção da cabeça com o capacete da salvação. A espada do Espírito. Jesus Cristo, quando estava batalhando com Satanás ao ser tentado, depois dos 40 dias de jejum, ele respondia a Satanás com a palavra de Deus. Satanás usava uma falsa interpretação bíblica e Jesus Cristo respondia com a palavra, com o conhecimento da palavra, desfazendo o sofisma do diabo, de forma que a palavra norteia a nossa vida, a salvação protege a nossa mente, a fé é o escudo da nossa alma, os pés calçados com o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Nós temos as armas da luz. Não precisamos usar as armas das trevas, em primeiro lugar, porque nós temos as armas da luz. Porque Deus concedeu para nós as armas necessárias para a vitória. Então, nós estamos meditando porque devemos usar somente as armas da luz. Em primeiro lugar, porque Deus destinou as armas para nós. Use o que você tem. Davi usou o que ele possuía, o que Deus deu a ele para que ele alcançasse vitória. Mas em segundo lugar, porque devemos usar as armas da luz, porque não podemos usar as armas que não nos pertencem. Em segundo lugar, porque nós não podemos usar aquilo que não nos pertence. Quando nós olhamos aqui no caso de Davi, tentaram colocar sobre Davi e ele foi tentar utilizá-las, as armaduras que não eram dele, aquilo que era intrínseco de Saul. E ele se veste da armadura de Saul, e imagine a você o privilégio de Davi. Olhe, veja só o momento. Davi chega diante do rei, o rei concorda que ele vai lutar a guerra, tira a sua armadura, ou então concede a sua armadura pessoal para Davi. Era um grande privilégio usar a armadura do rei. Com certeza ela tinha características diferentes
que se destacava das demais. Era parecida, mas tinha um destaque especial para que naquela batalha, no campo de batalha, os seus soldados pudessem identificar que ali estava o rei. Além das insígnias reais, mas a armadura com certeza tinha algo de especial nela. E usar a armadura para Davi era um privilégio. Estava sendo ali honrado diante dos demais soldados. Mas quando Davi põe a armadura em si, ele não consegue mais batalhar. Ele não conseguiria nem andar direito. Versículo 38 diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura, da sua própria armadura. Lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Davi precisava do capacete da salvação de Deus, e não do capacete de bronze de Saul. E vestiu-lhe a couraça de Saul, mas Davi precisava da couraça da justiça. Davi cingiu com a espada sobre a armadura, mas Davi precisava da espada, que era a palavra de Deus. E disse o texto que ele tentou andar, e na continuação diz: não posso andar com isto. Não nos convém usarmos aquilo que não nos pertence. Não nos convém batalharmos com armas que não dizem respeito ao nosso reino. Nós não podemos usar uma arma que é de outro reino. Nós não podemos usar uma armadura que é do inimigo. Nós temos que batalhar as nossas guerras usando as armas do reino do qual fazemos parte. Diante disso, nós temos a certeza que não precisamos usar as armas que não pertencem ao reino da luz. Davi não precisou de usar daquelas armas para alcançar vitória. Pelo contrário, se ele tivesse usado, seria a sua total destruição. Então, em primeiro lugar, nós precisamos usar somente a arma da luz, porque nós temos as próprias armas dadas por Deus: oração, jejum, palavra, o capacete da salvação, que já nos assistiu, que já nos alcançou através de Cristo a salvação. Nós temos a preparação do Evangelho para calçar os nossos pés, nos preparando. Nós temos o escudo da fé e a oração, que move montanhas, como Jesus Cristo disse: se tiverdes fé igual a um grão de mostarda, é a menor semente que existe. Se tivesses fé igual a um grão de mostarda, mandarias este monte se erguer e sair do lugar e ir para o outro, e ser-lhe-ia feito. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, precisamos usar somente as armas da luz, porque nós cremos na soberania de Deus. Se nós cremos que Deus é soberano, que Deus é Senhor absoluto da nossa vida, que Deus governa todas as coisas, nós não precisamos fazer uso daquilo que não nos pertence para alcançarmos vitória, porque a nossa vitória vem das mãos do nosso Deus. A nossa vitória não está no esforço humano, mas está no querer de Deus, que providencia os meios para alcançar a vitória. Ele pode providenciar meios diversos. Deus deu vitória a Jerusalém contra os assírios sem haver nenhuma luta, sem nenhum guerreiro israelita levantar a espada. Deus manda um anjo ao arraial dos assírios e destrói em uma noite 185 mil, fere 185 mil, possivelmente com uma praga, com uma doença ali mortal, que exterminou aqueles soldados. Então Deus usa os seus métodos
para nos dar vitória. Salmo 33, versículo 16 e 17, diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua muita força, a ninguém pode livrar. Não há rei que se livre pelo seu poderoso exército. O cavalo não garante vitória. Na antiguidade, quem tinha muitos cavalos levavam vantagem contra o adversário, porque você iria guerrear mais alto, estava mais distante para ser alcançado pela espada do seu inimigo, porque você poderia estar usando o cavalo para estar ali em um carro, em uma carruagem de guerra, e nessa carruagem, normalmente nos pneus, eles colocavam espadas afiadas que cortavam os seus adversários quando passavam por perto. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor nos diz claramente: o cavalo não garante vitória a despeito da sua muita força. Salmo 127, versículo 1, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa última parte do texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele quer dizer que você pode ter uma sentinela atenta que não dormita, você pode ter um exército de pronto emprego que responde rapidamente ao seu chamado, ao chamado da sentinela, ao toque do despertar da sentinela, mas ele disse: o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De forma que a vitória nossa vem das mãos do Senhor. A confiança nossa deve estar fundamentada no Senhor dos exércitos, no Rei dos reis, porque o nosso Deus, ele é soberano, porque o nosso Deus, ele é Senhor absoluto. Em Romanos capítulo 9, versículo 16, nos diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Mais um texto que indica claramente que não depende de quem quer, do querer humano, do esforço humano, quando ele diz nem de quem quer, nem de quem corre. Quer dizer, quando ele diz querer, tá? A primeira atitude da vontade de ter um objetivo, e correr, se esforçar para alcançar o seu objetivo. Mas ele diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. De forma que nós que cremos na soberania de Deus, não precisamos fazer uso das armas que não é do nosso reino para alcançarmos vitória, porque as vitórias vêm das mãos do Senhor. O Senhor é quem concorda. A palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? O que pode fazer o homem para contender com Deus, com o seu Criador? Ele requer o Espírito, e no mesmo dia aparecem todos os desígnios, ou todas as intenções, todos os planos daquela pessoa. Ninguém pode contender com o nosso Deus. E Davi sabia disso muito bem, como quando nós lemos lá no capítulo 17 do texto, versículo 46 e 47, o seguinte: Davi dizendo uma expressão de confiança, uma confissão de fé na providência divina. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça,
e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O verdadeiro Senhor da guerra é o nosso Deus. Tem um filme aí que o tema é o Senhor da guerra, o cara que vendia muitas armas para diversos países, vendia aos inimigos, vendia aos dois lados da guerra. Mas o verdadeiro Senhor da guerra é o nosso Deus, que levanta reis, abate, que dá vitória a uma criança, que faz vencer um urso e um leão, que o seu povo, nenhum soldado conseguiria ganhar de Golias humanamente, absolutamente nenhum. Mas Deus resolve dar vitória ao seu povo, para que nós possamos ver que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que mesmo diante das nossas fraquezas, imperfeições ou incapacidades, Deus nos garante a sua vitória, porque a vitória está nas mãos do Senhor. Mas para isso é preciso tomarmos uma armadura, não a armadura de Saul, mas a armadura de Deus, que é a espada do Espírito, o escudo da fé, a preparação do Evangelho, para podermos enfrentarmos as batalhas dessa vida. Porque o texto que lemos diz, porque a nossa luta de Efésios, capítulo 12, não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nossas armas são as armas do reino de Deus, de forma que precisamos usar somente as armas da luz nas batalhas da vida e confiarmos no nosso Deus, que receberemos vitória. Se alguém usar outras armas, essas armas não lhe garantirá vitória, porque a vitória vem das mãos do Senhor. E para finalizarmos, nós queremos relembrar aquela história que contamos inicialmente, daquele jovem que colocou uma máscara, passou a vida tomando atitudes equivocadas, e quando se aposentou, ao retirar a máscara, ele tinha a mesma aparência daquela máscara. Meus irmãos, se nós vencermos, preste atenção a isso, se nós vencermos utilizando as armas das trevas, nós já perdemos. Se alguém vencer utilizando as armas que não é do reino de Deus, diante de Deus, ele já perdeu. Mas que o Senhor nos conduza em vitória, o Senhor nos guie e nos guarde até nos encontrarmos com Ele na sua glória eterna. O Senhor que é o dono de todo saber, de todo poder, o Senhor que é soberano, que conduz a história, nos fortaleça a fé, abra os olhos do nosso entendimento, aumente-nos a fé, para que confiemos totalmente nele, como uma criança nos braços do Pai. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, Deus que cuida de nós, Deus que se compadece de nós, Deus que nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. O Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que estende a mão e garante a vitória. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós servimos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Criador de todas as coisas, aquele que nos garante estar do nosso lado para nos guiar, para nos proteger, para nos defender. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fortalece-nos a fé, afasta de nós todo o mal, conduz a nossa vida de acordo com a tua vontade, utilizando as armas que provêm do teu reino e da tua vontade, para que em ti
firmados em ti, fitos os olhos no Filho de Cristo, no Filho de Deus, Cristo nosso Senhor, alcancemos a vitória nas batalhas, nas lutas dessa vida. E temos a certeza que a maior vitória o Senhor já nos deu, que é a salvação da nossa alma, que é a garantia do penhor do Espírito, que estaremos contigo por toda a eternidade. Mesmo que batalhas se levantem, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades nesta caminhada, mas o Senhor já nos garante o resultado final, o resultado da vitória que Cristo conquistou na cruz para nós. Por isso te bendizemos e te louvamos e te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.